São 9 horas, sejam bem-vindos. Vamos começar a nossa atividade síncrona do dia 29 de março. Estamos chegando ao final do nosso período remoto aqui, tá? Dessa disciplina que parece bastante legal, pelo menos deu um pique legal para fazer, para preparar tudo. Estou gostando muito de preparar ou refazer as aulas e montar o material. Alguém traz algum tipo de questionamento, algum tipo de dúvida em relação aos vídeos, em relação ao material em PDF que vocês têm? A avaliação continuada já foi distribuída para vocês com o e-mail que mandou esse link. Então eu espero que todo mundo a tenha aí bonitinho, tenha certinho, que é para a gente poder, né, na quarta-feira, receber tudo e validar, né? Alguma observação, gente? Algum questionamento? Alguma pergunta? Estou à disposição de vocês. Por que ainda não assistiram todos os vídeos e até o fim, né? Esse aqui é o problema. Tem feito anotações? Aliás, essa é uma pergunta que eu fico curioso. Vocês só assistem o vídeo e não anotam nada no caderno? Hein, Patrick? Eu faço anotação. Ah, beleza. Que falou aqui, Giovana. Precisa, gente, porque você já pensou? Ah, eu quero rever aquilo, lembrar daquilo. Vai ter que assistir o vídeo todo de novo. Vai ter que procurar o vídeo todo de novo. Pelo menos anota assim, olha, no minuto tal do vídeo tal tem essa informação. Aí você pode até voltar lá. O ideal é parar o vídeo, anotar alguma coisa, realmente montar um caderno, fazer um caderno de notas de aula. Porque se vocês imaginarem que vão consultar os vídeos durante a prova para resolver uma dúvida que vocês têm, vocês não vão terminar a prova, né? A prova tem duração de 2 horas, e só. Tá? Então não adianta deixar para estudar ou para ver os vídeos na hora da prova. Não vai dar certo. Tá? Como são provas individuais, também não vai dar certo consultar o coleguinha. Tá ok? Mais alguma observação, gente? Alguém tem alguma pergunta, algum questionamento? Porque olha só, vocês têm lá nos vídeos a gente resolvendo aquele problema que acha as duas raízes, né? A gente descobriu que tem 2 raízes, fez o método lugar das raízes, tá? Os gráficos que eu fiz no Octave. Alguém tentou fazer os gráficos no Octave lá para achar as raízes? Para ver onde é que tinha raiz naquela região ali? Ou só ficou seguindo o vídeo ali sem pensar? Ah, tem gente no chat aqui. O Jitsi mudou aqui um pouco o layout, tá meio esquisito. Anotações no caderno, isso. Beleza, Patrick. Bom dia, Denis. Mas, então... né? O que vocês trazem? O que vocês têm de questionamento? Estou aguardando. Ninguém tem nada? Todo mundo aprendeu tudo que está lá nos vídeos ou nem prestou atenção no que está fazendo? Bom, já que ninguém tem nada, né, a ideia então é cutucar vocês. Como que a gente determina o instante em que a concentração passa pelo mínimo? Pensaram nesse segundo problema? Ele está lá esperando para ser resolvido. Hein, gente? Como é que a gente faz para determinar a concentração quando... né, o tempo quando a concentração passa pelo mínimo, por aquele vale que vocês viram aparecer lá no gráfico? Alguém tem alguma dica? Vitor ia falar alguma coisa? Seria a primeira derivada, professor? Isso mesmo. Vou lá compartilhar com vocês, né, a tela. Todo mundo vê aqui a minha apresentação de slides? Sim, professor. Beleza. Então a pergunta que está ali é a seguinte: como determinar o ponto de mínimo? E aí, claro, o Vitor falou, né? O que a gente tem aqui é o seguinte, olha só. Vamos para a mesa digitalizadora aqui. Esta é a equação que descreve como é que o CA varia com o tempo. A gente sabe que existe esse T aqui, ó, que é o T que a concentração passa pelo mínimo. A questão é como determinar esse T, né? E aí tá certo. Vocês aprenderam em cálculo 1 que d de CA de T, dt em T estrela ou em T mínimo, né, se a gente quiser, é igual a zero. Então eu vou simplesmente derivar aquela equação de lá. Derivando em relação ao tempo, essa constante vai para zero, não é? E aí nós vamos ficar com o quê? Menos 0,9320, que multiplica a derivada da exponencial, menos 0,002, exponencial de menos 0,002t, mais 0,7524, que multiplica a derivada da exponencial, menos 0,045 exponencial de menos 0,04... Opa, faltou um zero aqui. Não, é um zero só. 045t. Esta aqui é que é a nova f de t de vocês. Vocês acabaram de achar uma f de t, né, nova, que em f de t mínimo, ela vale zero. E aí vão fazer todas as contas, vão fazer todas as, né, operações usando esta nova f de t aqui. Entenderam agora? Perceberam isso, gente? Nossa, o que houve que ninguém está respondendo? Sim, professor. Pois é. Então, ó, com aquela f de t lá... Ops, fui fazer lá em cima o negócio, né? Calma. Com aquela f... Eita ferro, minha...
com a nossa nova f de t, que é igual a quê? Ditem para mim aí, porque para não ficar voltando lá. 0,99320, 0,9320, que multiplica menos 0,002, exponencial de menos 0,002, t, mais 0,7524, que multiplica menos 0,045, exponencial de menos 0,045t, né? E em t igual ao t de mínimo, a f de t de mínimo é igual a zero. E aí dá para achar quem é t mínimo, usando os métodos que vocês já têm. Certo? Ah, mas tem que fazer assim, e aí tem que tomar um cuidado danado. Na aula que vem a gente vai voltar a discutir isso. A gente trabalha sempre em relação a f. Eu tenho que achar uma f, não importa qual ela seja. Não é verdade? Vamos imaginar que vocês têm aqui, ó, outro caso. Vou dar cola da avaliação continuada para vocês, né? Vamos imaginar que vocês têm aqui um reator CSTR, bonitinho, não tão bonitinho assim, né? Tá? A gente tem F, CAF, F, CA do regime permanente, V, K, CA do regime permanente. Só que aqui, neste caso, a taxa de reação é KCA a 2,5 dividido por um KS mais CA, certo? É uma taxa de reação não fundamental aqui. Vocês têm uma coisa muito mais simples na avaliação continuada, que é uma reação de terceira ordem. Mas aqui é mais difícil. Então vamos lá. Como é que a gente determina o CA do regime permanente? A gente vai ter que fazer o balanço molar de A no CSTR, né? Como é que faz? Vamos lá. Vamos ver se vocês lembram isso. Isso é a introdução. Taxa de massa de A que entra, menos taxa de massa de A que sai, menos taxa de massa de A consumida, igual a zero. Não tem geração e não tem acúmulo porque a gente está no regime permanente, não é verdade? Usando o princípio da homogeneidade dimensional, nós vamos ter o quê? Vou repetir aqui, ó, taxa de massa de A que entra, menos taxa de massa de A que sai, menos taxa de massa de A consumida, igual a zero. Isto aqui é F CAF. Isto aqui é F CA do regime permanente. Menos isto aqui é V, K, aquela equação lá. CA do regime permanente a 2,5 dividido por KS mais CA do regime permanente igual a zero. Pronto. Qual é a incógnita que a gente está procurando aqui nessa equação? Bora, pessoal, responde. CA do RP. Isso, a gente está procurando CA do regime permanente, não é? Então eu preciso de uma função de CA tal que em CA igual a CA do regime permanente, a F de CA do regime permanente é igual a zero. Mas a gente já tem, né? Então esta aqui é a nossa F. Ou seja, a nossa F de CA do regime permanente, vou chamar de F1, que a gente vai fazer umas brincadeiras com ela. Ela é igual ao quê? A F CAF menos F CA do regime permanente menos V K CA do regime permanente a 2,5 sobre KS mais CA do regime permanente, certo? Igual a zero, porque é no regime permanente. Então a gente tem uma F1 de CA, tal que em CA igual a CA do regime permanente, a F1 de CA, epa, ficou feio, peraí, deixa eu apagar, a F1 de CA do regime permanente igual a zero. Agora, essa F ela pode dar valores muito grandes, não é? Porque vocês têm ali uma concentração elevada a 2,5, tá certo que ela está dividida pela concentração também, então mais ou menos vai dar ali a potência 1,5. Vocês têm o volume, que é muito grande, então nós podemos fazer rearranjos. Uma vez determinada a F, que eu quero que seja zero, né? Eu posso fazer rearranjos. Rearranjos na função. Então, no caso nosso ali, eu só vou fazer o seguinte, eu vou dividir pelo volume. Dividindo pelo volume, nós vamos ficar com uma F2 de CA do regime permanente, né? Porque ela só é zero no regime permanente, igual a F sobre V CAF menos F sobre V CA do regime permanente menos K CA do regime permanente elevado a 2,5 sobre KS mais CA do regime permanente. Ficou feio de novo. CA do regime permanente igual a zero. E aí a gente agora tem uma F2 de CA tal que em CA igual a CA do regime permanente, a F2 de CA do regime permanente é igual a zero.
E aí vai fazer todo o trabalho para achar com essa CA aqui, ó, com essa F aqui, certo? Alguma dúvida em relação a isso? Então, assim, não interessa o passado da função f, interessa que você chegue numa função f que na sua raiz ela seja igual a zero, que no valor que você quer determinar ela seja igual a zero. Tudo bem? Posso encerrar o compartilhamento de tela? Hein, gente? Todo mundo entendeu isso aqui? Fala! Sim, professor. Isso, então encerrando o compartilhamento de tela, encerrando a minha apresentação, eu vou manter, eu volto lá para a sala de reunião com vocês. Olha, chegou bastante gente agora, né? Então, olha só. Quais são os outros problemas? Quais são as outras dúvidas? Alguém tentou fazer no Excel? Entender como é que pode ser facinho de fazer no Excel? Principalmente né, o método da secante? Bom dia, você tem que... Hã? Bom dia, professor. Vanessa, isso, Vanessa. E conseguiu? Consegui, eu só tive dificuldade na parte do método das raízes, mas depois eu entendi onde eu estava errando. Aí consegui ajustar. Isso, beleza. Eu vou compartilhar aqui com vocês a tela do Excel para a gente poder fazer alguns juntos, né, e ter o que discutir. Estão me vendo aqui no Excel agora? Vanessa falou a respeito do lugar das raízes. Olha só, esta parte que eu estou marcando aqui de escuro, é onde eu fiz o lugar das raízes. Vocês repararam? E de novo eu fiz exatamente como a gente sempre faz, né? Eu mantive as condições de operação arrumadinhas ali. O meu alfa e o meu beta estão aqui. Aliás, ninguém me questionou também sobre como é que resolve a equação diferencial, né? Espero que tenham assistido os vídeos de introdução que ensinam isso. Mas, porque não é tema de métodos, mas é pré-requisito de métodos, né? Então nós temos aqui os dados, né? O alfa e o beta, que são questões lá do projeto, que vocês vão ver aparecer em algum momento, e os elementos da perturbação. A perturbação na concentração foi dada desse jeito, ela é 1,2, né? CAF0 que multiplica 1,2 menos 1 que multiplica exponencial de menos 0,002t. Então a gente acaba chegando numa solução analítica como essa aqui. Eu dei uns valores, aqui estão as constantes e os valores das constantes que aparecem ali. Essa é a nossa equação desse período, certo? E aí o que eu faço? Eu programo, né, a minha f, esta é a f, ó. Estão vendo ela aqui? Marcadinha? Lá na edição vai ter uma setinha piscando, mas por enquanto eu só estou passando o mouse, né? E aí o que a gente faz? Eu programo aqui a f, ó. Na hora que eu programo a primeira célula, ela usa o tempo, tá aqui em cima, tá? E por uma questão, como é fácil de fazer, eu programo também o CA. É praticamente a mesma equação, né? Eu só subtraio o CA estrela. Então a única diferença que tem do CA, olha lá, tá aqui pintadinho nas células, né? Ó, o alfa tá pintado, o D1, o D2 tá pintado, o C tá pintado, não é? Que é a única coisa que eu uso para calcular, que são os coeficientes que aparecem ali. E o alfa 0, o alfa e o A3, né? O alfa 3. E aí olha só, quando eu vou calcular F, eu só subtraio do CA o CA estrela, que está marcadinho aqui agora de azul. Então, programei uma vez, a gente coloca aqui alguns valores aleatórios não tão aleatórios assim, né? Mas de bom senso. Depois eu só marco essas duas células e ó, puxo para cá. Puxo para cá, eu vou observar onde é que trocou de sinal. Trocou de sinal aqui, ó, entre o 15 e o 20. Pronto, tem uma raiz aqui. Onde é que trocou de sinal de novo? Trocou de sinal entre o 245 e o 250. O que trocou de sinal mesmo, gente? O que tem que trocar de sinal? Para eu saber que tem a raiz no intervalo? O valor da F. Então eu olho esta coluna aqui, ó, a coluna da F, tá? A coluna do CA é só para me dizer se está indo para onde eu quero, né? Eu não quero que seja 0,5. Então, ó, em 15 eu estou com 0,54 de concentração, tá acima do 0,5. Em 20 eu estou com 0,47, ou seja, passou pelo 0,5 em algum lugar ali entre 15 e 20. A mesma coisa aqui, em 245 eu estou com 0,49, tá quase no 0,5. E depois em 250 eu estou com 0,5025, tá quase no 0,5. Então passou pelo 0,5 entre 245 e 250, certo? Nós fizemos no vídeo a primeira raiz. Então, ó, tá aqui toda aquela tabela que aparece no vídeo para vocês, está aqui, ó, da bisseção. Bisseção é o método mais fácil, mas é o método mais lento, correto? E agora vocês vão fazer junto comigo. Vamos achar outra raiz aqui, ó, 245,50. Como é que eu calculo x2? Ou t2? Isso aqui vai ser igual a quê? Vamos? A média aritmética, ou seja, este mais este dividido por 2, certo? Ops, faltou botar o dividido. Não quero que corrija. Não quero que corrija. Faltou botar o dividido aqui. Dividido por 2. Pronto, 247,5. Aí aqui eu já tenho a função programada. É só eu, ó, puxar a coitadinha. E ela já calcula para mim o valor da função, certo? Agora, onde é que tem raiz? Qual é o intervalo que tem raiz? Olhando para a tela, né? Vocês têm que me dizer. Eu tenho raiz entre 247,5 e 250, não é? Porque é aqui que troca de sinal. Entre 245 e 247,5 é negativo e negativo.
Ou seja, quem é o F3? O T3? É a média de quê? A média do T2 com T1. Isso, deste aqui mais este aqui, né? O 247,5 mais 250 dividido por 2, certo? 248,75. Calculo a função. Onde é que tem raiz agora? Onde é que a raiz está? 248. Entre 247,5 e 248. Então, quem é esse próximo aqui? O T4. 248,75 mais 247,5 fecha dividido por 2. Tá? Não tem jeito. O método da abscissão, mesmo no Excel, ele é feito na mão. Passo a passo você vai fazer a conta na mão. A régula falsa é a mesma coisa. Onde é que tem raiz agora? Entre o T2 e o T4. Isso, entre o T2 e o T4. Então, o T5 vai ser igual ao 248,125 mais o 247,5, que é onde tem raiz, dividido por 2. Achei 247,81. Aí eu puxo aqui e calculo a função. Onde é que tem raiz agora? Entre esses dois, né? Então, o T6 vai ser igual a quê? 247,8125 mais 248,125 dividido por 2. Viu como é que vai? Ele está indo, ele está estreitando o intervalo. Onde é que tem raiz agora? Entre 247,81 e 247,96, né? Então, o T7 vai ser igual à média aritmética desse trem. Isso aqui mais isso aqui dividido por 2. Calculo de novo a função. Onde é que tem raiz agora? Entre o T5 e o T7, né? Não é isso? Como é que eu calculo o T8? É o T7 mais o T5 dividido por 2. Calcula a função, ele já fez até. Onde é que tem raiz? Entre o T8 e o T5, né? Então isso aqui é igual ao T8 menos o T5 dividido por 2. E aí ele vai calcular... Opa, fez alguma bobagem aqui. Onde que eu apertei errado? Deixa eu ver. Você colocou menos, professor. Botei menos. É mais. Pronto. Isso. Agora, puxo aqui para calcular a função. Onde que tem raiz? Entre o T9 e o T5. Então, isto aqui é igual T9 mais T5 dividido por 2. Calculo a raiz. Calculo a F, né, na verdade. Onde é que tem raiz? Entre o T10 e o T5. Então, isto aqui é igual a este, o T10, mais o T5 dividido por 2. 247,8174. Calculo de novo a F. Onde é que tem raiz agora? Hein, gente? Entre o 10 e a 11. Entre o 10 e a 11. Então, ficou mais estreitinho. Ficou um intervalo mais apertadinho. T11 mais T10 dividido por 2. Achei aqui. Já convergiu até a segunda casa, repararam? Onde é que tem raiz aqui? Entre o T12 e o T10, né? Isto é igual ao T12 mais o T10 dividido por 2. É a mesma coisa, o Excel aqui só é uma calculadora mais rápida que você pode puxar aqui para poder calcular a função. Porque dá trabalho do mesmo jeito que fazer na calculadora, tá? Onde é que tem raiz agora, gente? Entre o T13 e o T10, né? Então isso aqui é igual T13 mais o T10 dividido por 2. Dividido por 2. Calculo de novo aqui. Menos 5, V10 a menos 7 agora. Tá quase zero essa função, né? Onde é que tem raiz aqui? Já estamos chegando na convergência. Vai lá, faltam mais 4 passos. Mas venham junto comigo, para poder pelo menos entender o que estão fazendo. Onde tem raiz? Entre o T14 e o T10, né? Então isso aqui é igual ao T14 mais o T10 dividido por 2. Pronto. Estamos chegando. Tá? Onde é que tem raiz agora? T15 e T10, né? Igual T15 mais T10 dividido por 2. 82,21. Tá chegando lá. A F também cada vez caminhando mais para zero. Onde é que tem raiz? T16 e T10. Então isso aqui é igual a isto. T16 mais o T10 dividido por 2. Puxo aqui para calcular a minha função e vou convergir agora, porque eu tenho raiz. Onde que eu tenho raiz? Qual é o intervalo que tem raiz agora? Entre os 16 e 17. 16 e 17. É o mais apertadinho possível, né? É impossível agora. Vai cair logo. Você sabe que vai convergir porque não tem precisão. Você manteve 4 casas aqui. Mais 17 mais o 16 dividido por 2. E aí convergiu. E convergiu, eu não preciso calcular F de novo, né? Entenderam a abscissão? Alguém tem dúvida com relação ao método da abscissão, gente? Não, hein? Tudo certo. E a falsa posição? Como é que a gente faz? Todo mundo entendeu que ali agora usa uma reta?
Então, olha só, estou aqui na tela da falsa posição, né? Já tenho as f's calculadas ali, mas vamos calcular a segunda raiz. Claro que vocês viram que vai dar menos iterações, né? Como é que eu calculo o T2 ali? Ele é igual a quê? Olhem a equação aí. Ao T1 menos, né, a f de T1, que multiplica o quê? T1 menos T0 dividido pela f de T1 menos a f de T0. Tchum! Olha lá, 247,8283. Já está pulando para muito mais próximo, né? E olha só como é que a minha função foi para mais perto de zero. Agora, onde é que tem raiz, gente? Hein? Onde está a raiz ali? Entre o T0 e o T2, né? Então, eu vou calcular o T3 com base em quê? Isso aqui é igual ao T2, né? Menos a f de T2, que multiplica, abre parênteses, né? A T2, aqui, né? O T2 menos o T0, fecha o parênteses, dividido, abre parênteses, a f de T2 menos a f de T0. Pronto. Uau! Aí eu puxo aqui e ó, 10 a menos 8. Onde é que tem raiz agora? Entre o T3 e o T0. Vocês repararam que a falsa posição, ela faz aquele movimento de básculo, né? Ela fixa a reta num ponto e vai escorregando a reta até ela encostar na raiz. Por isso que às vezes demora um pouquinho mais, não é verdade? Então olha só, onde é que tem raiz? Agora eu vou calcular o T4 baseado em quê? No T3 menos a f de T3 vezes, abre parênteses, né? T3 menos T0 dividido por, abre parênteses, f de T3 menos f de T0. Ah lá, convergiu. Não convergiu? Hein, gente? Sim. Pronto, não preciso me preocupar mais de andar aqui. Olha só que coisa bacaninha, né? Deixa eu colocar aqui o meu vermelhinho para mostrar que convergiu. E olha só que coisa interessante. A bisseção convergiu com 18 passos. A falsa posição no 4º passo. Certo? Deixa eu limpar esse trem aqui. O chute tinha sido muito pertinho. Lá no coisa a gente chutou 30 e 10, né? Para poder mostrar para vocês acontecer. Aqui eu chutei 245, 250. Ficou assim mais bonitinho. Certo? Hein, gente? É. Bom, então, a secante, a única coisa que ela faz de diferente é ela pegar a bisseção e esquecer de fazer o teste do lugar das raízes, tá? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou apagar aqui, tá? De novo, eu tô com o mesmo chute que eu tinha antes da bisseção, ó, igualzinho, se vocês olharem aqui, estão na mesma tela, né? Eu calculo a atualização, o T2 do mesmo jeito que eu calculo para falsa posição, então é o T1 menos a f de T1, que multiplica, né, o T1 menos o T0, fecha, dividido por, abre aqui, a f de T1 menos a f de T0. Pronto, 247,82. Puxo aqui a f. E agora eu não preciso mais ficar fazendo teste da raiz. Eu vou simplesmente pegar essa linha aqui e ó, puxar aqui para baixo. Convergiu. Na verdade, está convergindo aqui, né? Com 5 iterações. Olha só que bonitinho, não é? Aí sim, Patrick que gosta dessas coisas de forma de recorrência, né? Com a secante dá para fazer, marcar e puxar. Desde que dê um chute certinho, desde que dê um chute em que a concentração, né, a raiz esteja ali no meio do intervalo, vocês vão estar super bem, certo? Alguma observação mais, gente? Posso interromper esse compartilhamento aqui? Posso ou não posso? Tá, então voltando lá para a sala com vocês, já temos até mais gente. Agora aguardo de vocês algum tipo de comentário, de observação, o que vocês querem, o que vocês não conseguiram entender, todo mundo entendeu tudo, não duvido porque o pessoal nem viu todos os vídeos, né? Então olha só, existe uma etapa aí que é pré-requisito, que está lá na introdução à engenharia química, que é equacionar e resolver o problema para chegar na F, né, gente? Isso pode acontecer. Então estudem os 4 vídeos que eu coloquei para vocês lá como referência da playlist de introdução, porque isso vai ser necessário, certo? Isso vai ser requerido de vocês. Pergunta: alguém teve dúvida para fazer o gráfico e ver onde é que a raiz está passando? Fizeram? Sabem montar isso lá no Octave? Tem como mostrar, professor? Eu não sei não, professor. Não sabe? Ah, então eu vou ajudar vocês. Mas antes, Fernanda, abre seu microfone aí que eu preciso te pedir, pelo amor de Deus, uma coisa. Não faz mais aquilo de botar a sua tabela na horizontal, não. Eu quero na vertical. Tá bom, professor. Porque eu não tenho como virar a sua figura. Se você colocar ela pequenininha, eu consigo dar zoom. Mas toda vez que você coloca na horizontal, é um torcicolo na minha vida. Faz isso não, por favor. E os outros podem tomar a mesma observação, tá? Porque não quero nada escrito para eu poder ficar virando a cabeça assim para corrigir, tá? Na avaliação continuada. E nem na prova, menos ainda na prova.
Lembra que eu vou ter que corrigir 37 provas diferentes, tá? Então eu não vou ter que ficar virando a cabeça. Vai ter que botar tudo bonitinho, orientado lá bonitinho na forma paisagem, escrito com a sua própria letra. Não vale print de tela, não vale copiar e colar na prova, tá? Tem que ser escrito à mão. Cada etapa, cada coisa que foi pedida. Já estou avisando com 3 aulas de antecedência da data da prova, tá? Tudo manuscrito com caneta, nada de lápis. Tudo bem? Então agora deixa eu ver aqui, compartilhar com vocês o Octave. Onde é que está o Octave? Achei. Pronto, estamos na tela do Octave. Vocês estão vendo? É claro que eu já deixei algumas coisas mais ou menos pré-programadas aqui, né? A minha função, que vocês sabem qual é o CA, é essa daqui, certo? Aqui eu tenho a declaração das minhas variáveis, porque se eu precisar mudar alguma coisa, eu consigo. Este conjunto de coisas aqui, ó, é a solução do sistema, do problema que tem a equação diferencial. É a solução do problema de valor inicial. Correto? Tudo bem. Então, ó, eu sei que eu quero calcular um instante em que a concentração é 0,5 gramamol por litro, não é? E, olha só que interessante agora, e a gente vai fazer umas brincadeiras com isso. Quero fazer o gráfico para saber se vai chegar lá. Correto? Não é isso que vocês querem? Para poder ver onde é que vai chutar? Pode ser por gráfico também, não pode? Hein, gente? Pode ou não pode? Beleza. Então, olha só, eu vou dar milhões de dicas aqui de uma vez, tá? Eu conheço onde eu quero que ele intercepte, né? Eu sei o que eu quero, qual é o tempo da raiz. Então, eu faço um vetor de tempo bem grandão, com um intervalo bem pequenininho, para que a minha curva fique bem suave. Então, o que eu estou fazendo aqui nessa parte que está marcada em azul? Vocês que estão na prática. Hein? Eu estou criando o vetor do tempo, né? Isso, de 1 em 1. Ele tem 300 posições, ele vai de 0... né, até 300, na verdade ele tem 301 posições. Ele vai de 0 até 300 com passo de 1, com intervalo de 1. Então a cada ele tem um minuto ele está marcando lá, criando o vetor do tempo, não é? Ele tem 301 pontos, não é isso? Eu também crio aqui, ó, nessa parte que eu marquei de azul aqui, o que eu estou fazendo agora? Eu estou criando o vetor de concentrações, não é? Não é isso? Calculando a concentração para cada tempo desse que foi criado ali no vetor tempo? Isso. E agora, olha só, aqui é a F de T. Ela é simplesmente o CA menos o CA estrela, né? Eu não podia botar estrela ali, senão ele ia achar que era multiplicação, tá, gente? Então eu tive que criar um CA diferente. Aí olha só que coisa, a primeira coisa que eu fiz aqui, eu criei uma matriz com todos aqueles vetores ali que foram gerados, transpostos, para poder aparecer na horizontal, tá vendo, Fernanda? Tá vendo, pessoal? Dá pra gente fazer isso até no Octave, tá? Então ele cria a matriz do T, do CA e da F de T. Ele vai poder mostrar, a gente vai poder olhar a tabela. Quer dizer, eu não fiz o lugar da raiz só pelo gráfico. Eu fiz o lugar das raízes também, né, pela tabela, tá bom? A gente vai mostrar esses resultados todos pra vocês aqui. Aí é lógico, eu quero que apareça aquela linha vermelha lá, marcando pra mim o 0. Não é isso? Então, ó, eu criei esse parzinho aqui. Não, esse parzinho aqui que vai do quê? Do 0, né? A F de Y é 0 e aqui. Na verdade, eu criei esse aqui, ó. O YN, que tem a concentração do regime permanente, que ele vai mostrar o antes da perturbação. E depois eu criei o que vai gerar o 0, tá? Que é o FY aqui, ó, do 0 e 0. Que aí eu vou plotar isso contra o tempo. Todas elas vão ser plotadas lá contra o tempo. O meu X tá de menos 300 a 300, tá? Que é onde vai fazer lá o gráfico. Aí deixa eu tirar isso aqui. Olha só que bonitinho, eu posso descomentar um comentário em bloco, pronto. E aqui eu tenho o gráfico da concentração. Ó, eu vou plotar o ZN e o XN, que são essas duas, isso, XN e o ZN, que são essas daqui, ó, de menos 500 a 0 para X. E se a F, só para ver a concentração de alimentação, só para ver a concentração de... Ah, não quero esse gráfico aqui não, esse gráfico eu usei na aula. Eu quero plotar este aqui, tá? Este aqui, com esses dados que a gente tem aqui. É isso aí. Então vamos ver se ele faz, mas espera aí que eu tenho que comentar um comentário aqui. Pronto, isso. Que aí ele vai fazer só esse gráfico que a gente está pedindo. Vou salvar aqui e vou rodar. Vou ter que sair e compartilhar o gráfico com vocês, tá, gente? Eu tenho que mudar os meus limites do gráfico aqui. Vocês estão vendo, eu estou fazendo as alterações aqui, né? Isso aqui eu estou alterando os limites do X, o limite do Y, do eixo Y. Eu estou botando CA... e o X e Y, menos 100 a 300, isso deveria fazer. O que está acontecendo aqui que ele não está fazendo? Ah, tá, é isso aqui que está pequeno demais. Vamos fazer o seguinte, vamos dar uma olhada aqui na minha tabela. Ele gerou a matriz. Uau, olha aí, ó, a minha matriz com os pontos. Vocês estão vendo isso? Então o CA ele vai de 0,89 até o mínimo que ele passa aqui, 30 e pouco, tá.
Então já sei o que eu tenho que fazer lá. Alterar aqui o meu limite do y, ele vai de 0 a 1. Aqui, olha só que bonitinho. Tá, eu tenho que compartilhar esse gráfico com vocês. Espera aí só um instante. É chato que ele não bota o gráfico na mesma tela do Octave, né? Mas já eu faço isso. Espera só um instantinho agora. Que eu quero já mostrar o troço bonitinho, né? Pelo menos vocês estão me vendo fazer as alterações aqui. Então deixa só esse gráfico aqui mesmo. Pronto. E vou botar aqui de 0 a 300. Só para facilitar a nossa vida. Para o gráfico ficar bonitinho. Pronto. Tá bom. Agora eu tenho que sair daqui, voltar lá na sala, compartilhar o gráfico com vocês. Ô, coisa chata. Pronto. Estão vendo o gráfico? Hein, pessoal? Então, tracei o gráfico. A curva azul é a função que eu mandei ele escrever. O vermelho aqui é o 0,5, ó. Certo? Então, aonde intercepta o vermelho com a curva verde? Onde eu tenho as minhas raízes. O tempo em que a concentração passa por 0,5. E se eu quisesse o tempo que passa por outra concentração? Dá para fazer rápido aqui no Octave? Eu tenho que voltar para compartilhar o Octave com vocês. Como é que a gente faz aqui agora se eu quiser, por exemplo, um instante que a concentração passa por 0,4? Antes, deixa eu ver se ela baixa de 0,4, né? Eita ferro, travou aqui. Ela baixa de 0,4, ela chega a 0,30 alguma coisa. Então a gente pode. Como é que eu altero este programa aqui que faz o gráfico para ela achar agora as raízes quando passa por 0,4 grama-mol por litro? A única coisa que eu preciso alterar é essa linha aqui, ó. Estão vendo? Hein, gente? Pessoal? Sim. Isso. Salvei. Vou rodar de novo. Ah lá. A curva ficou diferente. Ah, peraí. Eu tenho que mostrar a curva para vocês. Como na edição vai ficar mais fácil, gente. Olha como ela está diferente. Os instantes estão diferentes, né? Ela passa pelo 0,4. Tudo bem que a gente não tem essa precisão toda para ver aqui, mas olha só. Pelo menos aqui a gente sabe, ó. Lá era 245 a 250, ela está passando pelo 0,4 bem antes, entre 150 e 200. Estão vendo o gráfico, não estão? Hein, gente? Sim. Beleza. Então, ela está passando aqui, ó. Entre 150 e 200 tem uma raiz. E entre 0 e 50 tem outra raiz, porque realmente ali ela passa muito pertinho. Se eu quisesse, eu podia olhar aquela tabela lá até para achar o mínimo aqui, né? Mas a gente não tem isso. Deixa eu fechar. Eu voltei para a sala com vocês? Acabou o compartilhamento? Sim. Então, beleza. Então, voltando lá no Octave, tá? É muito simples. Fazer gráfico no Octave é a coisa mais fácil do mundo. Esse monte de coisa aqui não levem muito a sério, não, porque assim, eu fiz um monte de gráficos para montar essas aulas, né? Então, eles estão todos aqui. Tá ok? Tudo bem, gente? Mais alguma observação? Estou interrompendo o compartilhamento, voltando para a sala com vocês. Alguém tem alguma dúvida? Alguém tem algum questionamento? Lembrem-se, eu já dei cola para vocês de como é que faz lá o equacionamento da avaliação continuada. Tá? Não tem desculpa para passar da hora na quarta-feira, porque não deu tempo de fazer, tá bom? Vocês têm a F, é só aplicar os métodos, são 2 métodos diferentes apenas. Tá? O método da secante a gente vai cobrar na próxima avaliação continuada. E se ninguém tem nada a perguntar, nada a questionar, a gente faz chamada e encerra esta aula, tudo bem? Alguma pergunta, gente? Estamos chegando às provas, então ó, prestem atenção agora às informações, né, burocráticas. Provas sempre a caneta em folha de papel A4, tá? Branquinha, que vocês vão depois digitalizar e mandar para mim em um único arquivo em PDF. Eu só vou corrigir um arquivo. Se mandar 3 arquivos, vai ficar com 1/3 da nota. Todo mundo me entendeu quando eu estou falando isso? Hein, gente? Eu quero pelo menos um sim, ou no chat ou no áudio. Sim, professor. Isso, porque isso vai estar gravado e disponibilizado ao público. Eu estou avisando a vocês que a prova tem que ser escrita à mão, com caneta azul de preferência, tá? Digitalizada para um único arquivo no formato PDF, não é formato Word, não é formato de figura, é no formato PDF. E um único arquivo. Então vai digitalizar todas as folhas, vai colocar em ordem certinha, numa sequência que seja possível de eu corrigir, e aí depois vai digitalizar, transformar em PDF e me mandar, tá bom? Então estamos anotados em relação a isso, todo mundo ciente disso, mas diz, mas eu não sabia, não deu tempo. A prova tem 2 horas, vocês têm os 15 minutos seguintes para fazer a digitalização e me enviar. E a partir dos 15 minutos adiante, vai começar às 8 horas da manhã, tem essa diferença, né? As nossas aulas, atividades síncronas começam às 9, a prova começa às 8, no horário da disciplina. O horário da disciplina é das 8 às 10. Então a prova vai começar às 8 da manhã, vai terminar às 10 da manhã. E vocês têm até, né, às 10h15, nem um minuto a mais para mandar digitalizado em PDF. Passou de 10h15, começa a perder ponto, tá? Tá combinado assim, vocês têm 2 horas para fazer a prova, 15 minutos para digitalizar os arquivos e mais nada além disso, tá? É processo de engenharia. Então,
Estamos resolvidos nesse sentido? Todo mundo ciente do que eu estou falando? Vai estar disponível para todo mundo ouvir que eu avisei. Ninguém vai poder dizer assim, mas professor, eu não sabia que tinha que ser a caneta. Eu não sabia que tinha que ser um arquivo só. Eu só vou corrigir um arquivo. Tá? Então, se mandar a prova dividida em vários arquivos, vai ficar sem nota. E eu só vou corrigir um arquivo. Então, vamos à chamada. Tudo bem? Posso fazer a chamada? Ana Clara, áudio ou chat, tá, gente? Por favor, de preferência no áudio. Ana Clara. Presente. Presente. Ana Paula. Ana Paula, faltou. Ah, tá presente no chat. Beatriz. Fala, Beatriz. Você abriu o microfone e não falou. Presente, professor. Daniel. Daniel, dali duas. Faltou. Denis. Presente, professor. Professor, o Daniel tá presente, o microfone também não tava abrindo, não. Pois é, né? Eu sei. Denis. Presente. Ok. Diego, presente no chat. Fernanda. Presente, professor. Gabriel Drummond. Gabriel Drummond, faltou. Gabriel Pereira. Presente. Gabriele. Presente. Giovana. Presente, professor. Hugo. Presente. Isabela. Isabela Souza. Parece que eu ouvi alguém falar presente, mas está muito longe. Isabela Nunes. Presente, professor. Isso. João Vitor. Presente, professor. Juan. Presente, professor. Juliana. A Isabela Couto botou presente lá no chat. Juliana Siqueira. Presente. Julieta. Presente, professor. Larissa Peter. Presente, professor. Larissa Honorato. Presente lá no chat. Letícia. Letícia, dou-lhe duas. Presente. Lucas. Presente, professor. Lúcio. Presente, professor. Marcelo Augusto. Presente. Marcos Mendonça. Marcos Mendonça, dou-lhe duas. Faltou. Natália Liz. Presente. Patrick. Patrick. Presente. Pedro Turra. Presente no chat. Ramon. Presente. Santi Charles. Presente. Silvia Juliana. Silvia Juliana. Faltou. Tamara. Presente no chat. Tainá Vilas. Tainá Vilas. Faltou de novo. Desistiu. Tiago Pomo. Presente, professor. Vanessa. Presente, professor. Vitor Hugo. Presente. Vitor Gabriel. Presente, professor. Ok, presença chamada feita. Outra coisa importante, gente, é o seguinte, olha só, vocês têm 48 horas para fazer, mais de 48 horas para fazer a avaliação continuada. Não existe nenhuma justificativa para mandar às 13 horas e 1 minuto. O que for mandado depois disso não será aceito, tá? Então, se já aprontou antes, manda antes. Tem gente que já manda hoje mesmo, na segunda-feira. Então vocês têm até as 13 horas da quarta-feira para mandar a avaliação continuada e contar a presença. Ela conta metade da presença de vocês. Sem contar que as datas das provas, né, a frequência vai ser toda assíncrona. Fez a prova, está presente, não fez a prova, faltou. E aí pode o risco de ficar reprovado por falta. Tá? Então eu encerro aqui a aula. Tchau para vocês. Vamos fazer aí a avaliação continuada. Sim. Quem está falando? A P1 vai até qual Giovana? Diga, Giovana. A P1 vai até qual matéria? Tudo. Tudo? Vai cair toda a matéria na P1 e na P2? Eu posso colocar tudo. Não tem a matéria toda? Preferencialmente eu vou colocar na P1 até a parte de interpolação. Na P2 ela vai tudo. Tudo, absolutamente tudo. A P2 não escapa nada. Mas nada me impede. Como eu dei a prova e como vocês têm a matéria toda, a P1 também pode ter questões ali de ajuste. É claro que a preferência é colocar vocês para mostrarem que sabem usar os métodos da primeira parte, que é até a interpolação. Interpolador de Lagrange, né, os sistemas de equações algébricas lineares, Gauss-Jordan, Gauss com retrosubstituição, Gauss-Seidel, tudo isso. P2 vai de ajuste até sistema de equações não lineares, tá bom? Então, estou encerrando a aula. Tchau para vocês e nos vemos na segunda-feira que vem. Tchau, tchau!